Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Meu Senhor e Minha Senhora. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa família patriota. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Quero saber onde você está do Brasil e do mundo. Pessoal, vídeo bombástico, vídeo cheio de informações, as melhores informações do dia para todos vocês aqui do canal. Já vai também se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, clica no botão inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal, ativa o sino das notificações para receber novos vídeos e deixa o like no vídeo. Já vai deixando o like para ajudar a fortalecer esse vídeo e o canal. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. E tem mais uma dele, olha, do presidente Lula. Ele disse nesta terça que o imposto sobre herança no Brasil não é nada e que por isso não há interesse em devolver o patrimônio. Veja só. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Vamos lá, Fabi, começa contigo sua análise sobre essa fala. Tava tomando um engove. Gente, como é duro demais, né? Se eu fosse falar do ponto a ponto, a gente teria que rebater todas as mentiras que ele disse num curto pedacinho desse vídeo aí. Eu já dei uma adiantada, mas, gente, primeiro, imposto no Brasil, em relação à herança, não é 4%, viu, Lula? Em São Paulo é 8%, no outro estado é 12%, isso muda. E com a reforma tributária que vocês fizeram, que é culpa sua, Lula, sei não, eu acho que vai chegar a uns 25%. Não estou exagerando, ainda estou sendo otimista. Então, não cola isso aí. Aí você vem falar mal dos Estados Unidos, né? Aquela coisa anti-yankee, adora. Primeiro também, nos Estados Unidos é muito comum o trust, é muito comum blindagem patrimonial, porque as pessoas acabam passando seu patrimônio justamente para se desencilhar do Estado com pessoa física e acaba colocando numa empresa. Também acontece no Brasil. No Brasil é feita muita blindagem patrimonial que não é ilegal, né? Porque a sensação que ele dá é dizer, olha, e como que ele consegue usar o verbo devolver? Gente, se alguém tem que devolver alguma coisa, pelo menos para minha família, vamos desculpar, mas é o Estado brasileiro. Olha, se eu fosse colocar numa lista, se a gente tivesse processado realmente, quantas vezes seu carro quebrou, minha senhora e meu senhor que estão nos assistindo, por um pneu que furou por conta da pavimentação de rua? Quem já foi assaltado ou, sei lá, sofreu coisas piores por ausência de iluminação? Nossa casa tem saneamento básico? Na maioria tem muitas casas no Brasil que ainda não. Então, tudo isso que está lá bonitinho na Constituição Federal, falando, olha, é direito do cidadão. É só bonito para quando vão interpretar os julgamentos que eles precisam tirar do pacotinho lá de princípios. Mas, na verdade, nós brasileiros sofremos muito. O Lula quer que a gente devolva. Ele que tem que devolver para nós, no mínimo, decência, honestidade, dinheiro também. Pelo que me consta, né, ficou ali, tá faltando em algum lugar com o governo dele petista de 13 anos. Então, assim, é aquela mistura de, quando eu ouço, com todo o perdão, mas eu vou com toda a sinceridade, de nojo, ausência, eu fico ainda em negação, falo, não, ele não é, presidente, ele não é, mas ele é, e a gente vê um bando ali aplaudindo, como se fosse uma foca que aplaude ali num circo, né, porque alguém mandou. Porque, pelo amor de Deus, né, vai se informar, é o que eu falei, é só dar um Google, Lula, não precisa muito, tá? Você não consegue enxergar, manda a Janja fazer alguma coisa de útil.
Deixa eu só dar um recado aqui pro José Levino. José Levino é telespectador nosso, está acompanhando aqui a live, fez um tino em dólares. E aí, consta, e essa comparação feita pelo Lula entre patrimônio no Brasil e nos Estados Unidos, 4% de imposto na herança, não é nada, segundo o presidente, consta. Bom, em primeiro lugar, a questão tributária, né, a Fabi já falou, e assim, o Lula explora a ignorância alheia, né? Ele está querendo pegar um item que tem alguns estados com imposto pesado, a Flórida tem diferente da Califórnia, Nova York, e ele não está querendo levar em consideração o resto todo, né? Os impostos bem mais baixos corporativos, o IVA, que o Brasil vai ter o segundo maior do mundo, aqui tem o sale tax de 7%, grosso modo, na média. Então, ele não está querendo comparar a carga tributária. A carga tributária nos Estados Unidos, que olha que é a maior potência do mundo e é o xerife do planeta. Tem que bancar essa estrutura toda militar que investe mais na indústria bélica por ano do que todos os países do mundo juntos. Ainda bem, né? Porque se a China começasse a passar, a gente ia ficar mais preocupado ainda. Então, o Lula, ele é desonesto, né? Ele age de má fé, querendo dar a entender que os Estados Unidos taxa muito mais que o Brasil, inclusive herança. Agora, eu quero falar de outra coisa em particular, porque aí o Lula não está sozinho. Aí o Lula tem, infelizmente, a companhia de muito filantropo bilionário, muito metacapitalista, que costuma repetir a seguinte frase: eu estou devolvendo para a sociedade, de alguma forma, aquilo que ela me deu. E eu sempre me incomodei com essa frase, porque ela parte de uma premissa equivocada. O que fez a fortuna de empreendedores como Steve Jobs, como Michael Dell, como Elon Musk e tantos outros, foi justamente criar, inovar algo que a própria população, de maneira voluntária, por livre e espontânea vontade, consumindo seus produtos, ajudou a enriquecê-los. Então, se eu compro um iPhone 14, estou feliz da vida e paguei lá, não vou nem dizer quanto para não matar o brasileiro de raiva, mas fui lá e paguei 1/3 do que os brasileiros pagam e comprei meu iPhone. E estou usando ele, tiro foto, gravo, faço o escambau, é minha calculadora, é tudo junto esse troço, né? Impressionante como há tecnologia e tudo. Eu estou satisfeito. Eles não precisam me devolver nada depois não para a sociedade, tá? A riqueza da Apple, ela foi obtida por meio das minhas trocas voluntárias, mutuamente benéficas. Eu fui lá e levei o meu dinheiro que eu conquistei, falando aqui para o público do Braddock, que também está voluntariamente, porque a força só na TV traço do Lula, que a gente é obrigado a pagar, aqui não. Então a pessoa está voluntariamente assistindo, isso paga meu salário, eu vou lá e compro o iPhone, está tudo certo. Então, essa coisa de eu estou devolvendo para a sociedade, parece que tirou. Você está aceitando a premissa de que você tirou, que a riqueza de empreendedores foi obtida por meio de algum tipo de jogo de soma zero. E não. Então, eu já não gosto nem dessa frase. O cara se sente afortunado porque nasceu com talentos, e na parábola dos talentos Deus nos faz usá-los. Então, se o cara se sente afortunado, porra, que sorte, é genética, é a família que eu nasci, é nascer num país que não é um país socialista. Imagina o cara que nasceu em Cuba, coitadinho, ele está frito, né? Então, tudo bem, filantropia é algo muito bem visto pelos cristãos, eu sou totalmente a favor. Jesus não era socialista, Jesus não criou o Estado, muito menos na mão de um vagabundo socialista, para tirar dos outros e distribuir. Mas você doar, tudo bem, tá tudo certo. É diferente do imposto, né? É diferente de tirar. Agora, não vamos falar em devolver, não, porque não tirou de ninguém, criou riqueza e por isso ficou rico. Você, Silvio? Brown, pouco a acrescentar, eu acho que a Fabi e o Rodrigo esgotaram o assunto, mas eu concordo, filantropia não tem nada a ver com imposto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que se trata de desinformação, para utilizar a palavra que o Lula tanto gosta, que a esquerda militante tanto gosta. É mentira a história dos 40% nos Estados Unidos, só 6 dos 50 estados americanos adotam essa medida, ou seja, não é uma regra. Os Estados Unidos tem um outro modelo de república,
é completamente diferente, não tem nada a ver com o que acontece aqui no Brasil, principalmente no aspecto do manicômio tributário brasileiro, tá? Então, assim, é mentira o que o Lula falou. Vamos partir dessa premissa. Segundo, por que é que não tem tantas iniciativas filantrópicas aqui no Brasil? Porque no Brasil, iniciativas como essa são pilantrópicas. Porque aqui tem corrupção, porque as pessoas roubam, porque nós acompanhamos no governo do senhor mesmo Lula da Silva e da senhora Dilma Rousseff, mas eu me recordo porque eu estava numa redação, eu morava em Brasília, na frente de um teclado e cobria o Congresso Nacional como repórter, o escândalo filantrópico que aconteceu no Brasil, o escândalo das ONGs, das fundações que aconteceu no Brasil, no governo Lula, muito pertinho daquele escândalo dos cartões corporativos. Todo mundo que está assistindo a gente tem uma internet à mão, um celular. Procure no Google, vá lá olhar se eu estou falando bobagem. É claro que não. Então, aqui é pilantropia. É por isso que não temos. Este é o motivo. É porque as pessoas não confiam. E não confiam, inclusive, num sujeito que mente, como mentiu sobre os Estados Unidos. Aliás, ele nem tem nenhuma ideia de como é que funciona nos Estados Unidos. Vamos fazer um último giro rapidinho falando sobre segurança pública e repercutindo uma declaração do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, que afirmou hoje que a PEC, a proposta de emenda à Constituição para integrar a atuação das forças de segurança pública no país, não vai interferir na autonomia dos estados e municípios. É a tal PEC do SUS da segurança pública, né, defendida pelo Lewandowski. O texto ainda aguarda o aval e o envio pelo governo Lula ao Congresso Nacional. E governadores e parlamentares já têm criticado o texto por possível interferência do governo federal nas atribuições de segurança que hoje são do Estado. Começo contigo, Fabi, também vê essa ameaça? É possível que a autonomia dos governadores em relação à segurança seja colocada em xeque por essa PEC do Lewandowski, Fabi? Olha, se alguém me dissesse que o atual ministro da Justiça foi ministro do Supremo por anos e anos, eu ia falar que é mentira, se eu olhasse essa declaração. Meu Deus do céu! Isso viola a Constituição Federal. Não é nem que eu gosto ou desgoste do Lewandowski, não é nem isso. Como assim? Né? Tá lá, primeiro, o Estado tem essa competência, não tem como fazer isso de forma que ele está querendo dizer, né? Tirar o poder dos governadores. Quem manda na polícia de cada estado é o governador. Na verdade, eu consigo compreender e sei aonde ele quer chegar, mas como que ninguém indaga, ninguém vai à justiça e para isso antes de começar essa coisa absurda? Olha, eu achava que o Dino era ruim nesse cargo, mas o Lewandowski, meu Deus do céu, ele quer tirar a gente da cadeia, demorou não sei quanto tempo para fazer um muro na penitenciária onde teve 2 fugitivos na penitenciária federal, foi mais lento que o Tatu lá, eu sempre esqueço o nome deles, o Querumbim, acho que é Tatu mesmo, sei lá, mas né, só agora ele abriu uma licitação e ele acha que o governo federal vai conseguir cuidar da segurança de cada estado. Gente, não é piada, é trágico, é trágico. Pelo amor de Deus, governadores, reajam. Não espere isso ser pautado, porque vai que pega uma daquelas pautas meio bomba, né? Que depois Pacheco e Lira fala, vamos votar aqui rapidinho, né? Vamos dar uma legitimidade aqui para o que o governo federal está fazendo. Pelo amor de Deus, tirem isso da frente. Isso sim é um grande absurdo com o que está na lei, tá? Não estou falando de bobeira, não. Basta ler a Constituição e as demais normas, né, do nosso ordenamento jurídico, se é que ainda ele é verdadeiro. E esse SUS da segurança pública, hein, Silvio? O que te parece? Não passa. Isso daí não avança no Congresso Nacional, não tem a menor possibilidade. Se dependesse do Ricardo Lewandowski, aliás, a polícia, como a Fabi disse, estaria procurando o Tatu e o Querubim até hoje, que fugiram porque tinham um alicate no pátio do presídio de Mossoró, cortaram o engradado, saíram num buraco, depois de ter fugido pela tubulação, algo que nem Hollywood produz mais filme assim, nem a Netflix tem mais essa criatividade dos anos 1980, 90, né, de Alcatraz, e por aí vai. Portanto,
a polícia, esse é o modelo da segurança pública do senhor Ricardo Lewandowski. Não vai avançar, não vai passar, Brown. A Fabi também citou agora, por exemplo, estão querendo construir muralha, uma muralha no presídio do Rio Grande do Norte. Mas não é o muro. O muro nunca impede ninguém de fugir. É quem está atrás do muro. A fuga foi facilitada? Até hoje não tem uma conclusão do inquérito. É isso que o Brasil precisa saber. Alguém permitiu a fuga? Porque eram ligados a facções criminosas. Eram ligados a pessoas importantes de facções criminosas. Foi facilitada a fuga? É inteligência. É isso que o Brasil, que a segurança pública não tem. Por quê? Porque o senhor ministro da Justiça, egresso do Supremo Tribunal Federal, foi colocado lá em 2006, aliás, pelo Lula, não é mesmo? É porque o Ministério da Justiça recebe pela porta da frente a dama do tráfico, segundo reportagem do Estadão. Quando alguém que é mulher do líder do Comando Vermelho, que está preso em Tefé, no Amazonas, entra pela porta da frente de mas de 2 ministérios, da Justiça e do Ministério do senhor Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, é porque tem alguma coisa errada. Quando um governo tem como política de base para a área de segurança pública o desencarceramento em massa, tem alguma coisa errada. E essa é a base do atual secretário do sistema penitenciário, secretário nacional. Então tá tudo errado, Brown. É claro que essa PEC não vai passar pelo Congresso, porque, acredito eu, o Congresso brasileiro tem gente com a cabeça no lugar para não aderir a essa pauta que é a cara da bandidolatria. Para a gente fechar, Consta. Vamos lá, fechando rapidinho então. A bandidolatria é o sistema vigente no Brasil. E o Lewandowski é um bom garoto propaganda. Em primeiro lugar, né, é o Ministério da Justiça, né, também. O ministro Lewandowski, antes como responsável pela justiça na sua última instância, como ministro supremo, ele foi aquele responsável por rasgar a Constituição e arrancar fora o artigo 52, após o impeachment da Dilma. Então isso já mostra o apreço dele pela justiça, né, quando são companheiros que ele quer defender. E ele é o garoto propaganda também da audiência de custódia, que é basicamente um serviço de atendimento ao consumidor dos criminosos. Vamos combinar. O que esse projeto, o SUS da segurança quer é, em uma palavra, centralização. E é a cabeça do PT. Eles pensam que nem os chineses, eles querem controlar tudo de cima para baixo, né? Que nem os soviéticos. Isso não dá certo. A gente estava discutindo antes a questão de imposto, o Silvio estava trazendo a divergência que há entre os estados americanos, porque o modelo aqui é o federalismo. É óbvio que esse projeto atenta contra a autonomia dos governadores. É inegável. E eles querem fazer o Brasil todo a imagem e semelhança da Bahia, que está há décadas na mão do PT. Não é xenofobia, tá, gente? Até porque tudo é Brasil. Mas eu prefiro o Derrite sendo acusado de letalidade policial do que o modelo baiano de segurança. Então, de novo, é óbvio que o intuito deles é fazer avançar ainda mais a bandidolatria da qual eles são, de certa forma, cúmplices. Seguinte, durante o encontro do G20, que aprovou a proposta brasileira de criar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o presidente Lula disse que a disposição política é capaz de solucionar a desigualdade persistente. O presidente classificou como estarrecedoras ou estarrecedores os dados divulgados pela ONU sobre insegurança alimentar no mundo. Ele também disse que a fome é uma consequência de escolhas políticas. Lula atacou falsas teorias que atribuem a miséria à indolência nata, enquanto fazem da pobreza um bom negócio. Muitos viam os pobres como um mal necessário, disse Lula, e mão de obra barata para produzir as riquezas das oligarquias. A pobreza tem sido tratada apenas como um estorvo e que, quando muito, era enfrentada com medidas paliativas. Fecho aspas, foram as declarações do Lula nesse encontro do G20, no lançamento da chamada Aliança Global contra a Fome. Abro o giro contigo, Silvio, sua análise sobre essas falas do presidente. Olha, Brown, vamos lá. Sabe o que causa fome? Sabe o que causou fome, miséria, empobrecimento da população no Brasil? A corrupção. A corrupção mata, inclusive. Sabe quem foi o patrono da corrupção no Brasil? O Partido dos Tributadores, que voltou ao poder em 2023,
eleito na eleição de 2022. Então, o Lula tem algum conhecimento de causa, mas falta a ele a honestidade de admitir que todo o dinheiro roubado no Petrolão, no Mensalão, em outros escândalos aumentativos, fez com que a população brasileira sofresse. Porque era dinheiro que ia parar em escola, era dinheiro que ia parar na mesa do trabalhador. E agora, o que nós estamos assistindo é um governo que voltou ao poder para taxar as pessoas, para impor mais impostos ainda. Ou seja, de novo, é um empobrecimento. Essa fala é absolutamente absurda. E quem tiver a oportunidade de assistir ao discurso do Lula vai notar alguma coisa naquela imagem. O Fernando Haddad lendo um papel ali, evidentemente tem um discurso na frente dele, é só procurar essa imagem, e a Janja de Bedel ali conferindo o que é que ele está lendo, se ele está falando o que é que ela mandou ele falar. E o Lula, que depois tem inclusive uma imensa dificuldade com a palavra disparidade, que ele não consegue falar no discurso, e a Janja olha de novo para ele. Atrás estão alguns ministros. Sabe-se Deus o que a Aniele Franco estava fazendo lá, mas ela estava rindo. Aí quando a câmera mostra que ela está no telão, ela tenta fazer cara de conteúdo. Procurem a imagem, ela faz assim. Procurem a imagem do Paulo Teixeira, ali atrás. Do Fufuca. Vocês vão achar todo mundo lá. Agora, Fabi, é muito contraditório, né? Porque o presidente faz um discurso cheio de clichês, de lugares comuns sobre o assunto da fome, cheio de conceitos, mas o partido dele passou 13 anos no poder, né? Então, se fossem tão fáceis as soluções como ele está propondo aí, se tivesse como resolver um passe de mágica o problema da fome, por que os governos dele e da Dilma Rousseff não fizeram tudo isso, né, Fabi? Exatamente, né? O Silvio descrevendo essa cena, eu pensei, meu Deus do céu, parece que estão me chamando para o meu pior pesadelo, e é verdade, né? Antes aí, quando a gente teve o governo Bolsonaro, a gente sonhou em não ter mais essas pessoas. Nossa, você foi falando, nossa, esse também, é muita gente ruim junto. Mas, primeiro, Brown, para falar exatamente aí do que você me perguntou, como é que o PT... Lula e seus representantes têm a capacidade de falar, as oligarquias, né? As oligarquias são contra o povo, é mesmo, Lula. Então paga só o INSS que o PT está devendo, o FGTS que o PT está devendo, essas coisas assim básicas, né? Que falta, como é que vai fazer? Aí ele fala de insegurança alimentar. Segurança alimentar é uma tese maluca, né? Existe fome, agora não existe insegurança alimentar. E no Brasil, então, gente, não sei se tem fome para valer. Tem para aquele que não gosta de trabalhar, né? E quem ainda tiver em estado aí de necessidade que precisa de uma comida, a gente sabe que os governos, de uma forma geral, têm assistencialismo para isso. Mas precisa querer trabalhar, precisa querer sair de casa, precisa mostrar pelo menos alguma boa vontade. Aí ele fala também de falsas teorias. Primeiro, de falso, não tem nada de teoria menos ainda, né? A gente analisa as coisas de uma forma prática, inclusive, né? Essa relação que ele tenta fazer nada mais é do que uma repaginada bem mequetrefe, né? Uma papagaiada para enganar não sei quem, porque eu não sei quem acredita nesse discursinho, um discurso renovado aí de 1980. Então Lula continua em 1980, ele esquece que hoje a gente pode dar um Google e verificar as informações da gente, que eu digo todo mundo, né? Ontem, quando ele falou aquela asneira lá dele de, nossa, nos Estados Unidos 40% de taxação, tá, qualquer um pode dar um Google e entender como é que é, não é bem assim, ele falou uma asneira tremenda. Então, por isso que eu digo, todo dia ele renova as asneiras. E pior ainda, para o Silvio, quando ele elucidou aí, disse a cena, eu prefiro nem ver. Obrigada, Silvio, por ter feito esse favor, que a gente não precisa nem ver o Lula, porque para mim é um sofrimento. Mas imaginem você fazer um discurso Haddad, o senhor está sendo zoado no Brasil todo, como taxade, ainda fica lá com a Janja de Bedel, você vai tomar um pito da Janja? Merece. Né, quem se colocou nesse lugar tem mesmo que ser humilhado, talvez. Né? E quem é a Janja? Mas deram espaço para ela, né? Paciência, eu não queria estar na pele desse povo e nem estou. Aliás, não temos nada a ver com isso.
né, quem fez aí, que são os responsáveis por esse desgoverno voltar, que façam as críticas necessárias, porque para nós está risível. E só fazer um adendo aqui que eu não falei do presidente Bolsonaro em relação à comparação do Maduro, gente. Ô, Raquel, pegou pesado essa aí, hein? Não, olha, não tem jeito, a gente tenta levar a sério a mídia, mas aí a gente lembra que eles são muito panfletários. Fala, Consta. Bom, primeira coisa é que o Lula chuta números, ele inventa, ele mente, ele já confessou isso. Milhões passando fome. Aí o segundo ponto, que eu tenho meus highlights aqui, a Fabi já falou, mas eu vou reforçar. O novo conceito que esse pessoal globalista usa é insegurança alimentar, em vez de fome. Eu estou preocupado com gente passando fome. A pergunta deles é, você teve medo de faltar comida nos últimos meses? Acha que pode faltar na frente? Sim, insegurança alimentar. Então, de novo, é o mundo do imaginário. Eu estou preocupado com fome real. Eles com uma narrativa que dê para usar uma manchete mais sensacionalista. Aí vamos lá. O Lula dizendo, e teve momentos ali de verdade, tiveram momentos de verdade, nessas mentiras e demagogias todas. Ele disse que tem gente que encara pobre como algo necessário para explorar. Aí ele deu o exemplo de mão de obra barata. Eu conheço gente que explora a pobreza de forma muito mais tosca até do que esses sweet spots de Ásia, né, China lá, que usa mão de obra semi-escrava baratinha. É a esquerda que precisa da pobreza como a planta precisa da água para poder sobreviver, porque vive da demagogia, vive da eterna promessa de combater as desigualdades, e como você lembrou muito bem, Brown, passa 14 anos no poder, entrega cenário de devastação econômica e finge que não é com a própria esquerda. Então o Lula virou e falou, são políticas equivocadas que geram pobreza, em vez da indolência, uma tese ultrapassada e tudo mais. Bom, eu tendo até a concordar. São políticas equivocadas, como, por exemplo, aquelas que o seu companheiro Maduro adotou na Venezuela, Cuba, que é uma ilha socialista, presídio, caribenha, onde só tem miséria e a casta no poder, a nomenclatura, vivendo que nem nababos. Todos os países esquerdistas mostraram que a pobreza aumenta sob o receituário esquerdista. E todo país capitalista, que mergulha no livre mercado, na segurança jurídica, na propriedade privada sagrada, no império da lei, prosperou. E aí vem meu outro ponto. Como não dá mais para dizer que a globalização, o capitalismo, o livre mercado não geram riqueza, o foco, a obsessão da esquerda agora é falar em desigualdade. Eu não estou preocupado com desigualdade. Eu não estou. Se meu vizinho comprou um carro novo, parabéns para ele. Poxa, mas é melhor que o teu. Tá tudo bem. Se antes eu podia andar só de bicicleta e hoje eu posso comprar um carro, qualquer que seja, poxa, avancei. Então, a obsessão com a desigualdade, primeiro, é um truque retórico baseado numa falácia econômica. Jogo de soma zero. Um bolo fixo. João é pobre porque Pedro é rico. Isso é a cara da esquerda que explora essa mentira para se dar bem. E o segundo ponto é a ideologia da inveja. Porque aí fala aquele que está incomodado, de certa forma, com o vizinho deslanchando. Pô, o vizinho melhorou de vida, o vizinho comprou um negócio novo, está com Tesla na garagem bacana, eu não. Então é a inveja. Desigualdade, a obsessão pela desigualdade é coisa de invejoso. Eu estou preocupado com o nível absoluto de pobreza, porque ninguém mereceria viver sem dignidade, na pobreza, que infelizmente é o estado natural da humanidade, mas o capitalismo tirou, e a esquerda não deixa. Então se vai subir a maré para todo mundo, mas alguns vão subir de iate e outros de caiaque, tá tudo certo, menos para a esquerda. A esquerda prefere afundar todo mundo do que ver gente se dando bem. Eu estou com Margaret Thatcher, precisamos de mais ricos e mais bancarrotas. É o livre mercado que tira milhões da miséria, mas o PT não suporta isso, porque se todo mundo sair da miséria, melhorar um pouquinho de vida, estudar um pouquinho, não vota mais na gente, né? Foi o que o Lula confessou num sincericídio típico dele.
Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês e agora uma bomba lá dos Estados Unidos, hein? Campanha de Trump acusa Biden e Harris de violação de leis federais. Vamos entender esse caso aqui lá nos Estados Unidos, pegando fogo. A campanha de Donald Trump apresentou uma queixa à Comissão Federal de Eleição contra o presidente Joe Biden. A vice-presidente Kamala Harris, a campanha de Biden e a tesoureira Ken Spencer, alegando violação das leis federais de financiamento. A acusação foi feita pelo advogado-geral da campanha de Trump, David Warrington, e aponta que a equipe de Biden alterou o nome de seu comitê para Harris for President após a saída de Biden da corrida eleitoral. O que a queixa de Trump alegou? De acordo com a queixa apresentada na terça-feira, a campanha de Trump acusa Biden e Kamala Harris de tentarem transferir ilegalmente os fundos de campanha de Biden para a candidatura de Harris. Washington afirmou que isso representa uma violação das leis de financiamento de campanhas, visto que Harris ainda não foi oficialmente nomeada candidata do partido. Os candidatos federais são proibidos de manter contribuições para eleições das quais não participam. A campanha de Biden não demonstrou intenção de reembolsar adequadamente ou redirecionar os recursos já recebidos, escreveu Warrington na queixa. Ele também alegou que a troca de nome no comitê é uma tentativa de redirecionar ilegalmente os fundos. Tá aí esta matéria aí da campanha de Trump que acusa Biden e Harris de violação de leis federais. Vamos para outra informação e agora é a crise do PT, né, pessoal? Como se não bastasse, é o que a gente vai colecionar até o final do mandato aí do Barbudinho, né? Barbudinho, como sempre, crise atrás de crise, né? A crise do PT aumenta e Lula tem dificuldade em capitais nordestinas. Vamos entender isso aí. Um levantamento realizado pelo jornal o Globo e publicado nesta quarta-feira revela que o PT está encontrando dificuldades para garantir vitórias de aliados do presidente Lula nas capitais do Nordeste, nas eleições de 2024. Das 9 capitais nordestinas, a única onde o partido parece ter chances reais de vitória é Teresina, no Piauí. Esse possível sucesso em Teresina é atribuído principalmente ao legado político do atual ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, mais do que uma influência direta do presidente Lula. Em outras palavras, a força eleitoral do PT parece enfrentar desafios significativos nessa região, que historicamente tem sido um reduto petista. Desafio do PT nas eleições municipais do Nordeste. Em Teresina, a principal aposta do PT é a candidatura aí do deputado estadual Fábio Novo. Ele lidera as pesquisas, mas enfrenta problemas, como uma representação por crime eleitoral e abuso de poder econômico. Esses obstáculos complicam ainda mais a situação do PT na capital piauiense. Tá aí, né, pessoal? PT com dificuldades aí nas eleições municipais, em grande parte aí de todo o Brasil, a direita mandando ver nas pesquisas eleitorais, ganhando de lavada da esquerda, né, pessoal? Mas com esse desgoverno, não há governo que governe, né? Vamos aí para outras informações. E agora, informação aí do prefeito do Rio. Vídeo íntimo faz Pedro Paulo pedir a paz para não ser vice. Entenda. Em recente movimentação política, o deputado federal
Pedro Paulo, do PSD do Rio, procurou o pré-candidato à reeleição e prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na segunda-feira. Pedro Paulo pediu para que seu nome não fosse escolhido como vice na chapa eleitoral de Paes. A informação foi inicialmente divulgada pelo site Agenda do Poder e confirmada pelo Metrópolis. Segundo informações da Folha de São Paulo, a razão principal por trás do pedido de Pedro Paulo estava relacionada ao temor de exposição de um vídeo íntimo durante a campanha das eleições municipais. Segundo fontes, o vídeo em questão seria fruto de uma chamada de vídeo do deputado com uma mulher com quem ele se envolveu durante um período em que estava separado de sua esposa, que também estava em outro relacionamento na época. O objetivo de Pedro Paulo é proteger sua família de qualquer exposição pública indesejada. Pedro Paulo e Eduardo Paes, como será a chapa do PSD? Esta reviravolta pegou de surpresa a campanha de Eduardo Paes. Apenas 2 dias antes do pedido do deputado, ele estava presente no evento do PSD, que confirmou Paes como candidato à reeleição do Rio. O nome de Pedro Paulo era o preferido do prefeito para compor a chapa como vice-prefeito. Em resposta à situação, a equipe do prefeito de Paes informou que não comentaria o caso, mas confirmou a solicitação feita por Pedro Paulo. Paes deve decidir até agosto quem será seu vice. No momento, nem Pedro Paulo nem sua equipe se manifestaram publicamente sobre o pedido. Porém, claro, o espaço segue aberto para um eventual comunicado. Tá aí mais uma bomba, né, desse vídeo íntimo na Prefeitura do Rio, né, pessoal? Como sempre, política sempre tem algo por trás, algo oculto aí que nós nem sabemos aí. Vamos lá, agora Luiz Cláudio, filho de Lula, fez negociação com empresa em Cuba. Olha essa notícia, pessoal. Olha essa bomba que acabou de sair. Vamos lá. Em 15 de setembro de 2023, Luiz Cláudio, filho caçula do presidente Lula, fechou um contrato com uma empresa em Cuba. Esse acordo aconteceu no mesmo dia em que ele se encontrou com o pai, que estava no país para participar do G7, um grupo de países em desenvolvimento. As informações são da coluna de Paulo Capelli, do Metrópolis. Apesar das especulações dos parlamentares da oposição, Luiz Cláudio não fez parte da comitiva oficial que viajou com Lula e Janja no voo da Força Aérea Brasileira. Eles já se encontravam em Cuba cuidando de assuntos particulares quando o avião presidencial aterrissou. Qual a natureza do contrato do filho de Lula em Cuba? A assinatura do termo de referência ocorreu em Havana e incluiu uma cláusula de confidencialidade. Isso significa que nenhum detalhe sobre o acordo pode ser divulgado, a não ser entre as partes envolvidas. Quando questionado pela coluna, Luiz Cláudio disse: por questão de confidencialidade, eu não posso falar sobre o tema. Tá aí, né, pessoal? Mais uma bomba aí do governo Lula, né? Os filhos de Lula sempre aí no radar da imprensa, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like no vídeo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E eu te faço aí também um convite. Se você gostou desse canal, se você gosta dos conteúdos de política, se inscreva gratuitamente, você não paga nada. É só clicar aqui no botão inscrever-se aqui abaixo, clica nesse botão, clicou, já está inscrito no canal, clica no sininho das notificações, deixa o like no vídeo e compartilha o vídeo para mais pessoas. Vou ficando por aqui, mais tarde, às 17h30 e às 21 horas, vídeos novos no canal.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.